Apocalipse, capítulo 1 e versículo de número 10. Bem-vindos a mais um vídeo aqui na série Apocalipse, versículo por versículo. Eu sou o pastor Diogo Ros, é um prazer ter você comigo. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva e assim você estará de alguma forma apoiando a palavra de Deus a ser propagada na internet. Hoje, então, Apocalipse 1 e versículo 10. Está escrito assim no português: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Aqui vamos, então, primeiramente, analisar palavra por palavra, tentando ser rápido para que esse vídeo não se prolongue. Bom, antes, vamos fazer a leitura no grego. Egenomenen en pneumati en te kyriake hemerakai ekusa opizumu phonem megalem hos salpingos. Então aqui nós temos assim, egenomen, vem do verbo ginomai. Foi traduzido em algumas bíblias por arrebatado. Aqui não é o verbo harpazo, que geralmente é traduzido por arrebatado. Aqui pode ser traduzido por achei-me, passei a estar, me encontrei, tornei-me em espírito. É claro que foi um arrebatamento. Aquilo que nós podemos chamar de arrebatamento em espírito. Aqui João está tendo uma experiência mística. Ele está em êxtase espiritual, está tendo uma experiência com Deus. Por isso ele diz, egenomen, achei-me, tornei-me em espírito. Quer dizer, ele está tendo uma experiência espiritual. Aí vem a seguinte palavra, en te kyriake remera, no dia do Senhor. E que dia é esse? Bom, aqui isso aí dá muita discussão, né? Porque os sabatistas, os adventistas, eles vão achar que isso aqui é o sábado. Mas o dia do Senhor não é aquele dia escatológico como aparece em outros lugares na Bíblia Sagrada. Esse dia do Senhor aqui é o primeiro dia da semana, como nós temos em Atos, por exemplo, capítulo 20 e versículo de número 7, onde se lê: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o pão, Paulo que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, primeiro dia da semana é o domingo. Então, o dia do Senhor aqui, para a comunidade cristã daquela época, era uma expressão tomada pela cultura daquela época, chamado dia de Augusto, remera sebasti, que era nesse primeiro dia da semana que o imperador recolhia os impostos de todo o império. Só para você ter ideia, os crentes primitivos tomaram essa expressão por empréstimo para se referir ao domingo, o primeiro dia, então, da semana. No Didache 14, que é aqueles escritos dos pais da igreja, Inácio Mago, no número 9, foi escrito que foram, Inácio, por exemplo, diz que os primeiros cristãos adoravam no primeiro dia da semana, que era o dia do Senhor, o domingo. Nossa vida se originou através dele e de sua morte. Inácio Magno, capítulo 9, verso 1. Nos escritos de Melito de Sardes, chamou
Kyriakes, acerca do dia do Senhor, a adoração no domingo. Dionísio de Corinto, conforme escreveu Eusébio em História Eclesiástica, refere-se ao dia do Senhor como o dia do recolhimento dos crentes. Há outras alusões nos escritos dos pais da igreja, como Clemente de Alexandria e Tertuliano, o domingo, o dia apropriado para a adoração cristã. Então, são muitas provas contundentes que o dia do Senhor aqui está se referindo ao primeiro dia da semana. Por exemplo, na Epístola de Inácio, ele vai dizer que a rainha e o príncipe de todos os dias, ou seja, o domingo. Crisóstomo, falando sobre o Salmo 119, diz que era chamado de o dia do Senhor porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou dos mortos. Os pais da igreja posteriores fazem uma distinção entre o sábado e o dia do Senhor, significando pelo primeiro dia o sábado judaico, ou o sétimo dia da semana, e pelo último, o primeiro dia da semana mantido pelos cristãos. Então, Teodoreto, falando acerca dos ebionitas, diz: eles, os ebionitas, guardam o sábado de acordo com a lei judaica e santificam o dia do Senhor da mesma maneira que nós. Então aqui, queridos, são fortes evidências que o dia do Senhor, conforme é descrito aqui, está se referindo ao primeiro dia da semana, o domingo. Então, na sequência, está dito aqui, e ouvi por trás de mim grande voz, ecusa phonen, ropizo mu megalen, megalen, grande fone, aí vem megafone, né? Grande voz, como de salpingos, de trombeta, ou seja, ele ouviu uma voz como de trombeta, provavelmente aqui uma voz angelical, trazendo esta revelação. Então aqui, Apocalipse 1 e 10, é claro que o versículo 11 é praticamente uma continuação, está ligado com este versículo, mas eu farei um vídeo, o próximo, permitindo Deus, para falar do versículo 11. Então aqui, ele achou-se em espírito, ele teve uma experiência mística no primeiro dia da semana, no domingo, e ele ouviu uma grande voz como de trombeta. Às vezes eu quero entender que os anjos, eles têm a capacidade de expressar com a sua voz aquilo que um instrumento musical faz aqui na terra. Há anjos no céu que, ao proferirem sons como se fossem falar, saem sons musicais. Há anjos com essa vocação musical. Então, queridos, fica aqui o versículo para hoje. Não perca de assistir os anteriores e nem os próximos. Assim você vai tendo a revelação conta-gotas do Apocalipse. Deus abençoe. Obrigado por ficar até aqui conosco.